Bom dia a todos. O nosso trabalho de operações unitárias e processos industriais vai ser sobre a indústria de fertilizantes. Antes de iniciarmos nosso trabalho, precisamos ter uma noção do que é fertilizante. Fertilizantes são insumos minerais ou orgânicos que visam suprir a deficiência do solo, fornecendo as substâncias vitais à sobrevivência dos vegetais, sendo aplicados na agricultura com o intuito de repor nutrientes retirados do solo pela cultura e assim aumentando a produtividade. O fertilizante começou a ser utilizado provavelmente pelo homem neolítico na descoberta da agricultura, onde cinzas e esterco de animais eram utilizados como fonte de nutrientes para as plantas. Ao mesmo tempo, por volta de 8000 a.C., acredita-se que os chineses já fabricavam fertilizantes a partir de resíduos vegetais ou animais, humus dos rios e esterco humano. Enquanto isso, há relatos que indicam a existência de avaliação comparativa de formas de fertilizantes orgânicos na civilização romana. Apesar disso, foi na Idade Média que a adubação começou a ser tratada como negócio, especificamente na região de Flandres, atual região que compreende a Holanda, Bélgica e França. Na época, os agricultores utilizavam como adubo esterco animal, lixo e lodo de esgoto. A prática da adubação com esterco animal espalhou-se pelo continente europeu, fortalecendo a produtividade agrícola na região. Porém, isso tornou o material escasso na região. Então, em 1842, Justus von Liebig, considerado o pai da agricultura moderna, relata através de estudos que a nutrição vegetal é elevada por meio de elementos minerais do solo, dizendo que as plantas crescem de acordo com a quantidade desses elementos. Assim, concluiu-se que as plantas cresceriam mais com a adição dos nutrientes mais importantes, fazendo com que o esterco fosse gradativamente substituído por compostos químicos, dando início à era dos fertilizantes químicos e da fórmula conhecida como NPK, trazendo diversas vantagens à agricultura. Em 1843, surgiu na Inglaterra a suposta primeira fábrica de fertilizantes, que produzia fertilizantes de superfosfato simples. Porém, o crescimento considerável no setor aconteceu com a síntese da amônia, originando os adubos nitrogenados. Então, o mercado de fertilizantes foi se aprimorando com o passar dos anos, onde novos compostos foram desenvolvidos e o mercado consolidado, a ponto de que hoje o setor de produção de fertilizantes é um dos setores que mais cresce a nível mundial. Falando um pouco agora da história dos fertilizantes no Brasil, os fertilizantes chegaram no Brasil por volta de 1895 em Campinas, que era a grande produtora de café da época. Porém, estas eram terras de alta fertilidade e, portanto, com grandes safras, ou seja, convencer os produtores a usar e pagar por um produto que aparentemente não precisavam foi um grande desafio. Esse desafio foi minimizado de forma bem vagarosa nas décadas seguintes, sendo que na década de 60, apenas 30% das áreas cultivadas usavam fertilizantes. Foi então que, em 13 de abril de 1967, 14 empresas se juntaram para criar a Associação Nacional para a Difusão de Adubos, ou ANDA, que tinha como função convencer os agricultores do custo-benefício do uso do fertilizante. Esse convencimento ocorreu por meio de dias de campo e reuniões técnicas, onde os produtores conheciam todas as vantagens do uso dos fertilizantes, além de fazer todos os cálculos do custo-benefício da adubação. Com essas ações da ANDA, os fertilizantes já se faziam presentes a praticamente todo o país nos anos subsequentes. Nos dias atuais, o Brasil é um dos maiores consumidores desse produto em todo o mundo. Para entendermos melhor a produção e a classificação dos fertilizantes, precisamos entender primeiro o que são macronutrientes e o que são micronutrientes. Os macronutrientes fazem parte de moléculas essenciais para a vida das plantas e possuem a função de regular o metabolismo delas. Entre elas podemos citar o nitrogênio, o fósforo, o potássio e o enxofre, e em menores quantidades o cálcio e o magnésio, tanto que são menos importantes para a indústria. O nitrogênio podemos encontrar em formato de nitratos e de amônia. O fósforo podemos encontrar em formato de fosfato. Potássio encontramos no formato de cloreto de potássio. E o enxofre na forma de sulfatos. Os micronutrientes, por outro lado, são necessitados em menores quantidades, têm função reguladora e fazem parte de algumas enzimas. Eles são o cloro, o manganês, o boro, o zinco, o ferro, o cobre, o níquel e o cobalto. Agora, com os conceitos de macro e micronutrientes, podemos passar para a classificação dos fertilizantes. Nós temos a primeira classificação, que é a classificação base, que classifica eles em simples ou mistos, ou mistura, como quiser chamar. O simples é todo fertilizante formado de um composto químico que fornece um ou mais nutrientes primários. Os nutrientes primários seriam os macronutrientes que já foram apresentados. Os mistos são fertilizantes resultados de misturas de dois ou mais fertilizantes simples. São as chamadas fórmulas. Dentro dos compostos mistos, nós temos outras classificações, que é a mistura de granulos
e a mistura granulada ou complexa. A mistura de grânulos é o fertilizante misto em que cada um dos nutrientes ele tem o próprio grão, o que torna um pouco mais simples de se fazer. A mistura granulada ou complexa é o contrário disso. Todos os nutrientes eles estão em grãos, no mesmo grão, o que torna um pouco mais difícil de se fazer. Após isso, nós também temos a classificação se ele é orgânico ou mineral. Nos orgânicos, nós temos orgânicos simples, que são fertilizantes de origem animal ou vegetal, que contêm um ou mais nutrientes para as plantas. Um exemplo disso são os estercos, de gado, de aves, o que foi apresentado historicamente que era usado esterco humano. O organomineral também é um deles, que são fertilizantes que são resultados da mistura física ou combinação de fertilizantes com minerais, que é o esterco com fertilizante mineral é um ótimo exemplo. Os orgânicos compostos são os fertilizantes que são obtidos através de processos físicos, químicos ou biológicos. Podem ser enriquecidos com nutrientes minerais. Um exemplo disso são os vermicompostos. E como última parte, temos os mineral complexos, que são os fertilizantes que contêm 2 ou mais nutrientes químicos resultantes de uma reação química entre seus componentes, formando 2 ou mais compostos químicos. Basicamente é isso. O principal adubo nitrogenado é a ureia, e para a fabricação dela precisa de amônia, que é obtida através da captação do ar atmosférico, de vapor de água e gás natural. E a essa amônia é adicionada então o gás carbônico proveniente da queima do gás natural, formando a ureia, que é resfriada por uma corrente de ar, formando pequenos flocos que são levadas para armazenamento e logo depois são encaminhadas à indústria de fertilizantes. O fosfato é extraído de minas, na forma bruta, que é levado para um triturador para separar a magnetita do minério de fosfato. O minério então é enriquecido e transformado em polpa. Essa polpa então é levada até a usina de beneficiamento por meio de dutos. E já na usina, a polpa do minério passa por um processo de deslamagem, secagem e solidificação. E então é levado para as indústrias de fertilizantes. É extraído o minério contendo cerca de 30% de cloreto de potássio, que é levado até um sistema de correias. E esse sistema de correias leva o minério até os elevadores de carga da mina, que içam o minério até a superfície e depositam eles em um sistema de correia suspenso que leva até a usina de beneficiamento. Na usina, o minério passa por britagem e peneiramento, por moagem, deslamagem, flotação, centrifugação, secagem, compactação e estocagem. Na flotação é onde ocorre a adequação química do cloreto de potássio e a separação do cloreto de potássio e do cloreto de sódio. E já na compactação, o cloreto de potássio é transformado em placas e essas placas são quebradas e peneiradas para a obtenção de um produto de 1 a 4 milímetros, que é a especificação do mercado. Daí então o cloreto de potássio é estocado e levado às indústrias de fertilizantes. Falando um pouco do mercado de fertilizantes no Brasil, atualmente mais de 70% dos fertilizantes que são consumidos aqui, eles são importados, sendo principalmente o cloreto de potássio com 95% do consumo sendo advindo de importações, seguido dos nitrogenados com 80% do consumo sendo de importações e depois os fosfatos com apenas 55% do consumo. Um dos fatores dessa alta taxa de importação é que, além do Brasil não possuir muitas reservas de potássio e não produzir amônia, a única indústria que consegue produzir significativamente desses fertilizantes é a indústria dos fosfatos. Além disso, a taxa de imposto, a tributação, principalmente quando o comércio é realizado entre 2 estados, ele é muito alto. Então, se você realiza uma venda que vai do seu estado para um estado diferente, ele é
tributado 2 vezes, inclusive. Enquanto os produtos importados, eles basicamente não sofrem nenhum tipo de tributação. Sem contar, obviamente, as taxas alfandegárias, mas tributações adicionais sobre o fertilizante não são realizadas. Segundo a Global Fert, que é um dos maiores sites de informação do mercado de fertilizantes, entre janeiro e outubro de 2020, no Brasil, os fertilizantes e os seus intermediários foram os principais produtos químicos importados, com cerca de 19% do valor total das importações, 6,6 bilhões de dólares, e 68,6% da quantidade total de importações, com 28,6 milhões de toneladas. Em relação ao mundo, o Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes, ficando atrás apenas da China, Índia e Estados Unidos, sendo que a soja é a cultura que mais demanda de fertilizantes, com mais de 40% do consumo nacional desse produto. Já em relação ao mercado externo, os maiores produtores e exportadores de fertilizantes nitrogenados é a China, ainda que a Rússia também tem um papel muito importante nessa produção. Além do mais, ela é quem exporta para o Brasil. Já os fertilizantes fosfatados são produzidos principalmente na China, Estados Unidos, Marrocos, Rússia e Arábia Saudita, enquanto os fertilizantes potássicos são produzidos principalmente no Canadá, Rússia e Bielorrússia. Então aqui a gente tem as empresas que produzem e comercializam os 3 tipos de fertilizantes, os nitrogenados, fosfatados e potássicos, 3 principais, dando destaque para a Nutrien, que consegue produzir e comercializar os 3 tipos, e também para a Mosaic e para a Yara, que são as empresas que fornecem o fertilizante aqui para o Brasil. Para demonstrar como as ONGs vêm participando e quais são os projetos ambientais que estão relacionados com o fertilizante, eu trouxe 2 notícias relativamente atuais para explicar as condições. Em 2013, ao lado, a China era considerada a maior produtora de fertilizantes de fosfato do mundo, por meio da transformação de rochas de fosfato processadas em fábricas, gerando um resíduo denominado fosfogesso, um material que emite uma quantidade considerável de radiação por conta do cádmio em sua composição. Diante disso, a ONG Greenpeace, nesse mesmo ano, encontrou algumas fábricas chinesas que estavam descartando esse resíduo radioativo inadequadamente. Estava contaminando os lagos, estavam contaminando as pessoas, o vapor que saía das fábricas envenenava as pessoas pelo meio da respiração, mas principalmente os recursos hídricos. Então, isso levou, inclusive, a algumas mortes e más condições de vida para muitos vilarejos. Entretanto, do outro lado do mundo, no Brasil, inclusive, nesse mesmo ano, um inventor, Gabriel, na notícia à esquerda embaixo, ele teve uma ideia de produção de sistema sustentável que girava em torno da produção de fertilizantes que seria aplicado numa instituição esportiva, no caso, no projeto. E como funcionaria? Os restos de comida do estabelecimento seriam coletados e triturados, colocados em tanques, e em seguida iria ser adicionado água e micro-organismos que fossem fazer a decomposição. E de forma mais rápida, tudo seria reutilizado. A água seria desviada depois de utilizada para a irrigação das áreas verdes, assim como o próprio fertilizante. Seria tudo utilizado para manter e sustentar o próprio local. Também seria captada e redirecionada a energia térmica produzida no processo de decomposição. Já em questão do fosfogesso, seria tratado e utilizado na produção de tintas, e essas tintas seriam utilizadas para pintar as paredes também do próprio local. Concluindo, a indústria de fertilizantes e seu uso e desempenho são reconhecidos desde o período pré-histórico, como disse o Hessel. Mesmo que inconscientemente, fazendo parte da vida de todos, sustentando plantações agrícolas e criações, levando qualidade e enriquecimento não só ao solo, mas à alimentação e condições de vida de muitas pessoas. Tão importante principalmente nos dias de hoje,
com os fertilizantes ecológicos e projetos ambientais renováveis que auxiliam o mundo a evoluir e se preservar. Esse trabalho foi desenvolvido por Danilo Oliveira, João Pedro Martins Hessel, Lucas Evangelista, Lucas Fraga Faria e por mim, Pietra Preciosa. Esses 2 slides são nossas bibliografias e muito obrigada pela atenção.